4 de março de 2016, o Brasil acorda com uma sensação que o império estava caindo. A Operação Lava Jato colocava o nome de Lula no centro do maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Disse aí o juiz Sérgio Moro, ex-presidente Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Parecia o fim, mas se aquele momento não tivesse sido o fim de um ciclo, e sim o começo de outro ainda mais explosivo. Hoje eu vou lhe mostrar como a queda do PT abriu espaço para o que talvez ninguém estava preparado. A esquerda tentou resistir, mas as investigações avançavam, as delações surgiam, as provas se acumulavam. Nós não estamos falando de milhões, estamos falando de bilhões de verbas do povo brasileiro. Dinheiro que, ao invés de serem destinados aos hospitais públicos, foram desviados. A narrativa Partido dos Trabalhadores começava a ruir. E a grande parte do povo brasileiro começa a perder a esperança e, num cenário jamais esperado pelo PT, a grande parte da população brasileira está clamando por alguém que realmente faça algo que seja honesto. Mas aqui vem a parte que pouca gente percebe. Quando o sistema cai, alguém ocupa o espaço. E a pergunta é, foi a indignação popular ou o cenário foi perfeito para o surgimento de alguém específico? Eu estou falando de Jair Bolsonaro. Antes de 2018, deputado por quase 30 anos, baixa relevância legislativa, pouca expressão nacional. Um homem cheio de ninguém. Olha, jamais eu tô pra você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você foi moral. Tá, vagabundo. Após o impeachment da Dilma e todo o escândalo do PT, o que era boato se torna verdade. Lula é anunciado novo ministro da Casa Civil do governo Dilma. Horas depois, a verdadeira bomba política da semana. O juiz Sérgio Moro suspende o sigilo de conversas telefônicas de Lula porque ele passaria a ter foro privilegiado. A gravação mais recente, feita no mesmo dia, é uma conversa entre Lula e Dilma. Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Para alguns juristas, a gravação é indício de que a presidente Dilma estaria tentando obstruir a justiça. O termo de posse seria um documento para evitar a prisão de Lula, mesmo antes da posse. e nesse ponto do vídeo eu quero pedir para você deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, se inscrever no canal. E não se esqueça, você está no meu canal, A Minha Opinião, aonde eu trago a minha opinião e também quero saber a sua, que é de grande relevância para mim. Jair Messias Bolsonaro surge com um discurso simples, direcionado e às vezes até emocional. E na sua política e na sua argumentação, como o sistema apodrecido do PT, corrupção, o sistema envelhecido do PT agora começa a fazer sentido. A Lava Jato, então, que colocou o Lula na prisão, não somente criou um ambiente ideal para que Bolsonaro crescesse. E aqui, algo ainda mais estratégico. Porque talvez o PT não tenha sido apenas derrotado. Talvez ele tenha aprendido que era tempo de perder e colocar alguém como Bolsonaro no poder. Porque no fim das contas, quem realmente venceu esse jogo? Mas enquanto muitos acreditavam que Bolsonaro seria mais um político passageiro, algo inédito focou e fortaleceu o seu mandato, ou a sua força, a sua estratégia digital. Lives constantes, clareza nos seus argumentos, projetos e lives e argumentação contra a corrupção, e isso cai
em cheio no sonho e na esperança do povo brasileiro. O povo que estava desacreditado agora não precisa mais terceirizar a informação através da Globo. Bolsonaro conseguiu excluir um dos maiores meios de comunicação do povo brasileiro, que era a Globo. O PT estava perdendo o Nordeste do país, que para muitos era algo impossível e algo imaginável que começou a acontecer. Milhões de pessoas saíram às ruas gritando somente por um nome. Enquanto Lula estava esquecido em uma prisão, a população e milhões de brasileiros gritavam Jair Messias Bolsonaro. E algo começou a mudar. Regiões historicamente alinhadas à esquerda passaram a demonstrar apoio ao novo discurso de Bolsonaro. Parte do eleitorado que antes era fiel ao PT começou a migrar. O sentimento de revolta, a corrupção se transformou em mobilização política. Mas então acontece um dos episódios mais marcantes da história recente do Brasil. Alguém precisava parar o Messias. Na minha opinião, Bolsonaro é um político, um projeto de uma pessoa polêmica que realmente deu errado. Alguém que ganhou espaço, que ganhou autoridade, que conquistou a televisão, a internet, um lugar na casa dos mais tristes, até mesmo as pessoas que não queriam mais falar de política, abriram o coração para poder ouvir Jair Messias Bolsonaro. Era o momento de parar esse homem. O Nordeste do país, Salvador, Bahia, Pernambuco, que eram alinhados ao PT, perderam a esperança no Partido dos Trabalhadores e começaram a amar. Muito diferente de ser um eleitor, de amar e sair às ruas. Milhões de pessoas saíam às ruas para poder venerar somente uma pessoa com o nome Jair Bolsonaro. Então chega o momento de parar. E a pergunta nesse vídeo que eu quero fazer para você é por que até hoje nós não sabemos quem financiou aquela facada. Um atentado que mudou completamente o rumo das eleições. Jair Messias Bolsonaro é esfaqueado. E a pergunta que fica é aquele episódio apenas impactou a campanha ou redefiniu o jogo político? Porque muitos pensavam que aquela facada seria uma morte ou o fim do Bolsonaro, mas esqueceu que se a facada não tivesse dado certo, e que foi o que aconteceu, tornaria Bolsonaro imbatível para o jogo político brasileiro. O Brasil realmente acordou politicamente em 2018 ou apenas entrou para um novo ciclo de polarização? Hoje vivemos mais divididos, narrativas opostas, desconfianças inconstitucionais, conflitos ideológicos cada vez mais intensos. Mas uma coisa é inegável, a política brasileira nunca mais foi a mesma depois de 2018. E para muitos que lutaram contra o mandato de Bolsonaro, que financiaram, e até hoje nós não sabemos quem financiou a facada, independentemente de partido político, esse ódio, essa vontade de morte contra alguém, isso não pode ser aceitado, independentemente se eu sou do PT ou se eu sou contra o PT. Você está no meu canal, A Minha Opinião. E essa é a minha opinião. Bolsonaro surgiu como uma cobaia, foi eleito e causou um dos maiores problemas do sistema de corrupção no nosso Brasil. Hoje o STF está escandalizado, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Isso fazia parte do jogo? É somente coincidência? Ou o Bolsonaro conseguiu derrubar, até hoje, estando preso em prisão domiciliar, conseguiu desmascarar o sistema e mostrar para o povo brasileiro aquilo que sempre esteve diante dos nossos olhos, mas nós nunca conseguimos enxergar. Um grande abraço, deixe o seu comentário, o seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que tem uma opinião diversa ou igual à minha. A gente se vê no próximo vídeo.